Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do nosso amado São Paulo Futebol Clube, né? Ver o que que a mídia esportiva tá falando aí do nosso amado tricolor. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Crespo não mexeu no intervalo. O jogo esfriou. Na primeira substituição, colocou Luciano e Luan no lugar de Marcos Antônio e Ferreirinha. Aí sim, minutos depois, ele decidiu atender o coro que saía das arquibancadas. Lucas estava de volta aos gramados. A primeira coisa, ele tem que recuperar. Mas precisamos a saúde dele, que ele esteja bem. Eu tenho que ter muita paciência, eu também tenho que ter essa paciência, porque foram 4 meses aí e é muito difícil ficar de fora. São Paulo voltou a pressionar e conseguiu furar mais uma vez a defesa do Vitória. Em chute cruzado de Ferrarese, Sabino desviou para garantir os 3 pontos de Crespo e sacramentar a primeira derrota de Fábio Carille no comando do Vitória. Mesmo com a derrota, o Vitória segue fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo subiu uma colocação, é o 7º colocado com 28 pontos. Agora começa a preparação para o início do mata-mata na Libertadores da América. Até porque terça-feira já tem jogo de ida, lá na Colômbia, contra o Atlético Nacional. Cicinho, realmente no Campeonato Brasileiro é uma ascensão meteórica. O São Paulo vem empilhando vitórias, fez mais uma vítima, o próprio Vitória. E a gente viu que é um Belo time trocadilho, que hein, hoje Renata? não depende apenas dos seus atacantes. Perdeu jogadores importantes, Lucas Moura retornando, acho que é para ser celebrado e muito pela torcida. Mas aí aparece um volante, o Bobadilla, e um zagueiro para definirem o placar. Exatamente, Renata. E vale ressaltar, e chegou também um treinador que, queira ou não, tem um equilíbrio, coisa que o São Paulo não estava tendo com o seu antigo treinador. Eu era um defensor do Zubeldia, da postura dele, mas o que dá para perceber, né, com essa mudança na qual a chegada do Crespo trouxe para o São Paulo, é exatamente esse lado que o São Paulo vinha sentindo muito. Uma postura de treinador ali que entendia o momento dos jogadores, que não age com euforia. Então o Crespo, nessa gentileza dele, conseguiu pegar esses jogadores, transformar em jogadores importantes. Pra mim foi psicológico. Gentileza, Gente, mas pra trabalhar no São Paulo, meu irmão, tem que ter etiqueta. Que isso, Tem que ter etiqueta, não é qualquer um, não. Então o cara chegou com postura, conversando com os jogadores, trazendo o elenco. O principal é isso, né? O São Paulo tem um bom elenco, não é um elenco para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, mas pode fazer frente com esses times. Mas E qual esses que é ser campeão da jogadores- Libertadores, irmão? Libertadores é outra questão. Ainda estamos Mas se falando de for que não tem mata-mata. elenco, Agora, longo prazo, não. Mas para ser campeão da Libertadores, você precisa de elenco. Você precisa de um time competitivo. Agora, para o Campeonato Brasileiro, sim. Estados Unidos, você teve Acho que relação. ele conversou muito com o Mickey. É muito calor. Eu sei tanto que meu filho derrubou o Mickey lá. Cada um. Mas, assim, o Crespo trouxe, né? E dando moral para esses jogadores, tem feito a diferença. E o São Paulo está, degrau por degrau, aí, mostrando o seu potencial. Olha, o São Paulo ele tem os jogos completos no Campeonato Brasileiro, mas ele já chegou na 7ª colocação, tem a mesma pontuação do que o Mirassol, que ainda tem jogos a realizar. Então, o São Paulo ele está fazendo uma campanha muito legal em pontos, mas o que me chama mais atenção, Edu, é o desempenho em campo. O São Paulo ganhou bem do Inter no Beira-Rio, foi com tudo para cima do Vitória. É um time que tá vendendo muito bem aquilo que ele treina e o que o Crespo pede para o time. E como o Cicinho falou, o Crespo trouxe tranquilidade. E quando um treinador que sabe gerir um elenco, sabe lidar com os jogadores, isso é fundamental para que os jogadores entrem em campo, Renata, e façam o que tem que fazer, principalmente na parte tática, porque qualidade técnica esses jogadores têm. Então, de repente, faltava aquele cara para dar tranquilidade. Ó, pode fazer que eu tenho um respaldo aqui por trás. E a gente vê, por mais que o São Paulo perdeu a classificação aí na Copa do Brasil pro Na Atlético, soberba. porque eu vejo assim, no jogo de... Cicinho tá quietinho, né? Ainda sabe bem que você que foi estava É que ele não soberbo, viu, aguentou o Cicinho? Capelanes. Não. Porque esse jogo aí da desclassificação, o São Paulo não jogou bem, achou que ia ganhar a qualquer hora. E o futebol já mostrou que não tem essa. Então, acho que você vencer um jogo como eu vou falar sempre, pós-eliminação, da maneira como foi, frustrada, né, você vencendo dentro de casa, acho que tinha 38 mil pessoas lá no Morumbi, num sábado frio, né, 6 horas da tarde, eu acho que
foi importante e principalmente o retorno do Lucas, que vai ser muito importante daqui para frente. Eu começo com o Miller e a pergunta é objetiva, Miller. Fala. O Hernan Crespo, em 5 jogos, né, de invencibilidade, ele já fez mais pontos que o time do Zubeldia no Campeonato Brasileiro inteiro. Por que, Miller? É porque ele é competente. Porque ele entende o jogador. Ele reposicionou certos jogadores. Nesse reposicionamento e dando confiança. Competência é o nome, viu? O time compareceu dentro de campo, né? Essas vitórias não são só... ele chegou para... Sabe aquele treinador boleirão, sabe? Ele chegou para sacudir o vestiário. Não é questão disso. Ele conversa com o jogador, ele entende. Pode ver, eu falei várias vezes aqui, o Marcos Antônio não jogava, ficava de fora com o Zubeldia. Nossa, hoje, tá jogando muito bem. E hoje é titular do time. E o Bobadilha tá jogando demais. O Bobadilha também era reserva com o Zubeldia. Hoje é titular com o próprio Luciano. Na área, Luciano não jogava. E mudou de posição. O Luciano quase não jogava com o Zubeldia. Hoje. Era banco direto, saía direto. Com o Crespo, joga Ele constantemente. mudou o Luciano de posição. A gente trouxe essa entrevista dele logo no primeiro jogo. Ele falou, Luciano não colocou o Luciano na posição dele, né, velho? perto da área para pisar lá. Ele sempre foi atacante. Eu não sei quem inventou o Luciano de meia. Zubeldia. Mas aí vem aquele negócio, para não colocar o cara no banco, vai achando uma posição pro jogador. Você começa a deixar o seu time igual um Frankenstein. Mas de qualquer maneira, o Garrafa, é importante dizer que o Crespo, né, o São Paulo deu um salto legal no Campeonato Brasileiro. Só não está em quinto porque o Botafogo vence, aí ele volta para sétimo. Vamos ver a classificação então, como é que ficou? Mas o São Paulo estava lá embaixo quando o Crespo chegou. Estava 1 ponto da zona de rebaixamento. Ele levantou o time, pô. Isso é mérito do Crespo, com certeza. E isso ajuda em competições de... Exatamente. Assim, tem Libertadores ainda, não foi de bem mata-mata, na Copa, né? De mata-mata, não foi bem na Copa do Brasil, mas pode ir. Dá tranquilidade ao São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, como bem lembrou o Miller, e ele está na metade quase da primeira página do campeonato, ó. Hoje foi a 19ª rodada, jogos da 19ª rodada, mas... poucos têm 19 jogos em função da parada do Mundial e tal, né? Então, Flamengo, que não chegou a 19 jogos, é o líder com 40 pontos. O Cruzeiro, que hoje perdeu para o Santos, partidaça do Santos, fica em segundo com 37. O Palmeiras é o terceiro, Vitória 36. Importante do Palmeiras. Vitória importantíssima. 17 jogos o Palmeiras. 17 jogos. Ele estaria 1 ponto atrás do Flamengo. 1 ponto atrás do Flamengo e ambos com 18 jogos. O Bahia, uma campanha muito boa, tem que se destacar o trabalho do Rogério com o Bahia. Jogou muito ontem, né? Jogaço do Bahia ontem. Bahia é o 4º colocado, Botafogo na 5ª colocação. O Mirassol Botafogo ganhou de 5-0 do Fortaleza. Mirassol é a sensação do campeonato. Que salto a gente deu na tabela, viu? Que salto. Vez na vida, encarou o Flamengo. Só perdeu porque pegou o Flamengo. Bem. Né? Só perdeu porque pegou o Flamengo. Primeira vez no Maracanã. Jogou bem. Que legal, que legal. Se fosse outro time, não perdia. Parabéns ao Paulinho, trabalho do Paulinho. Trabalho do Paulinho, ex-Corinthians lá, com uma profissionalização legal no Mirassol. Como é bom, a gente fica muito feliz de ver uma equipe, independente de ser de São Paulo ou não, fazendo um baita trabalho como esse. Todo mundo aqui no começo do ano colocou o Mirassol como rebaixado, né? Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos meter um chupa pra todo mundo. Nós vamos ver isso aí, ó. Aí vem, ó, o São Paulo, Miller. Ana Paula, olha só que subida, 28 pontos, 7º lugar. Só que tem 19 jogos. 19 jogos. Isso é um detalhe. Tudo bem, você também não escapa nada, né? Lógico que não. Mas que é um ponto de atenção, Lógico sim. que é importante. Desculpa, por isso que é bom a equipe. Um ponto de atenção pro Corinthians também. Bragantino, que já figurou lá em cima, parece que tá só ladeira abaixo também, tá em momento de baixa. O Fluminense, 24, é o 9º. O Atlético Mineiro é o 10º com 24. Virando a página, Internacional é o 11º, o Ceará 12º, o Corinthians joga amanhã para chegar a 19 jogos. O Corinthians amanhã completa. E é importantíssima essa vitória para o Corinthians. E sem 19 jogos, já dá, e tem que torcer para os outros resultados. Porque o Corinthians vai focar, teoricamente, na Copa do Brasil. Mas amanhã é fácil. Aí tem o Santos, que vitória do Santos, vamos falar já do Santos. O Santos, para alegria do nosso Luca aqui, ele foi para 14º com 21 pontos em 18 jogos. Aí daí para baixo, Garrafa. Aí começa a pegar, Miller. Opa! Grêmio 15º, Vitória do Carilho é o 16º. O Grêmio perdeu pro Sport em casa. Perdeu agora por Primeira vitória do Sport no campeonato. Vitória do Sport. Sério, o candidato a cair, viu? E aí o Z4 fica com Vasco, Fortaleza, que tomou de 5 do Botafogo, gente, lá no Castelão. Como pode? Você teve jogador expulso com 5 minutos de jogo. Mas que loucura, o que acontece com esse Então Fortaleza? já é um time fragilizado, Meu com Deus. um jogador a menos. Mas não pode tomar de 5 Fecha a casinha. Deu uma ajeitada ali. O Botafogo soube aproveitar as Juventude, oportunidades. Esporte,
O Sport, apesar da vitória, acho que é virtual rebaixado e o Juventude só se melhorar muito. Não, o Juventude é muito ruim. Eu também acho que não tem condição. Essa é a classificação do campeonato. E ainda sobre esse São Paulo, que tem no próximo meio de semana o Atlético Nacional da Colômbia. Lá em Medellín. Lá em Medellín. O Crespo está jogando com 3 zagueiros. Né? E ele perdeu o Arboleda. Ele só tem 3 zagueiros no elenco. E o Arboleda pelo que tem de informação, é quase um mês aí parado e tal. Será que busca alguém na base? Tem que se coçar, achar alguém dentro do elenco? Como é que resolve esse problema? O Belmonte fala sobre isso. Vamos ouvir e depois vocês comentam. Por gentileza, Belmonte, diretor de São Paulo, na tela. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Hoje o Mike foi muito bem, né? Um menino da base que vai crescer, a gente não tem dúvida disso, mas a gente também ainda acha que talvez mais um lateral para ajudar. E um zagueiro, claro, nós tivemos a perda do Juan, que era um zagueiro importante para nós. Agora a contusão do Arboleda, tá certo que é uma contusão, que não é tanto tempo assim, mas nós precisamos de mais um atleta, até porque nós estamos jogando com 3 zagueiros, né? Se estivesse jogando numa linha de 4, talvez a gente conseguisse aguardar o retorno do Arboleda. Com 3 zagueiros só, a gente acha importante e vamos tentar nos próximos dias, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente tem. O São Paulo não paga transfer esse ano, isso é uma decisão da diretoria, então nós estamos nesse caminho. Bom, vai tentar dentro da possibilidade de se reforçar e a pergunta para vocês é, o São Paulo, respirando no Brasileiro, pela camisa, pela tradição, por ser mata-mata, a gente tem que olhar com carinho em termos de Libertadores da América, até vendo os outros adversários? Então, eu penso que como o Crespo pensa, né? A Libertadores aí já Palmeiras e Flamengo são os favoritíssimos da Libertadores, né? São Paulo tem... mas não podemos descartar, né, Miller? Exatamente, assim como o River, tá? Mas acho que o São Paulo precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque tá bem, né? Lógico, não é que vai abandonar a Libertadores, né? Mas onde puder ir, né, Ana? Até onde puder ir na Libertadores, beleza. Mas o São Paulo vai contratar um zagueiro, sim. Avança onde dá para avançar, sabendo da sua limitação. Acho que quando você conhece a sua limitação é mais fácil você montar um time e ir para uma competição como a Libertadores. E a prioridade, sem dúvida, é o brasileiro. E vale lembrar que até 5, 6, 7 rodadas atrás, o São Paulo estava namorando com a zona de rebaixamento. Mas vocês acham que pelo fato do São Paulo ter subido na tabela, né? Na hora que, vamos supor, vai ter uma viagem, depois tem um jogo no meio de semana, uma outra Libertadores, talvez não preserve um pouquinho no brasileiro, nesse momento, para entrar com a cavalaria nos jogos da Libertadores, pela situação na tabela. Não briga também. Mas, Garrafa, não tem cavalaria no São Paulo. Não, hoje você não tem um grande elenco. Não, mas é o titular. Mas o que eu tô falando é que você não tem um grande elenco hoje. Infelizmente, você tem os principais jogadores hoje machucados. Eu tava conversando com o jogador, quando eu vi o Lucas ali entrando ou fazendo o aquecimento, ele tá mancando ainda. É um jogador que você tem que ter muita calma. Né? Você tem que ter muita paciência com ele para ele voltar a jogar. Falou sobre isso então, hoje em dia, quem estava sobressaindo? Luciano. A defesa estava bem postada, o meio-campo começou a acertar. Então, são jogadores ali que, se substituir um ou outro, já tem problema. Então, mas lá em Medellín ele vai com força total. É isso, o que eu quero dizer é que por esse respiro, o que eu quero dizer de força de cavalaria é colocar os melhores na Libertadores, porque deu um respiro no brasileiro. E é um campeonato que pode ganhar. É um campeonato que ele é palpável, como disse o Miller. Tem favorito, tem Flamengo, tem... É possível. Não, mas é possível. Então, não, talvez, é impossível. vamos supor, para o jogo da volta contra o Atlético Nacional, precisa fazer um resultado aqui. Dependendo do que você tiver no brasileiro, que antecede o Atlético Nacional na volta... Ele vai com força máxima lá e aqui na Libertadores. É essa a prioridade, porque o campeonato permite isso. E o Lucas tem que ser dosado. Joga 30 minutos, enfim, vai tentando aos poucos, gerenciando, para não estourar de novo. Se estourar de novo, fica difícil, né? Então é isso daí, torcedor São Paulino. Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, a mídia ainda repercutindo muito ainda a vitória do nosso amado São Paulo Futebol Clube para o time do Vitória, né? A vitória em cima do Futebol Clube Vitória e Esporte Clube Vitória, né? Galera, foi um jogo muito, digamos assim, bom para o São Paulo, em termos de que não se desgastou muito. Muitos torcedores, né, falando que São Paulo não está com empenho dos outros jogos, a marca. Galera, quando a gente fez 1 a 0, obviamente que a estratégia era essa, faz 1 a 0,
recua, dá a bola pro time do Vitória e tenta administrar o jogo. E foi o que o time do São Paulo fez. Correu um riscozinho? Correu, mas foi poucos mesmo. Porque o time precisa se preservar para jogar a Copa Libertadores, né? Galera, já é amanhã. O time do Atlético Nacional, eu estava estudando, o time do Atlético Nacional é um time muito físico, vai exigir muito do nosso time. E digo mais, depois desse confronto aí contra o Atlético Nacional, eu até acho que é muito difícil a gente ir com o time titular para o próximo jogo do Brasileirão, que se eu não me engano é contra o Sport, na Ilha do Retiro. Eu acho que a gente com esse jogo contra o Nacional, a gente vai se desgastar muito mesmo. Vai ser um jogo muito físico. O Atlético Nacional tem atacantes rápidos, laterais rápidos, então ele vai exigir muito da nossa defesa e do nosso meio-campo. Então, acredito que sim, o São Paulo, sabendo disso, sabendo que o Atlético Nacional é um time físico, foi pro Vitória com freio de mão puxado. Freio de mão puxado e vamos fazer o nosso jogo aqui e vamos aí administrar. Fizemos 1 a 0, esperar um contra-ataquezinho aí, fazer o 2 a 0 e acabou o jogo. E foi assim que o São Paulo jogou contra o time do Vitória. Agora é esperar até amanhã, né? Ansiedade gigante aí para ver nosso São Paulo jogando na Libertadores e trazer uma vitória de lá de dentro da Colômbia. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!